Olá, meu nome é Ângela, eu sou advogada, milito na área de direito civil, principalmente na área de família. Então, eu tenho esse perfil aqui e aí resolvi vir aqui falar algumas coisas a respeito da questão que toda hora a gente vê na vara de família e a gente fica tão indignado e por mais que a gente lute, às vezes a gente não consegue mudar as coisas como a gente gostaria. Normalmente eu trabalho defendendo o direito das mulheres. Mães que se separam porque não aguentam mais um casamento, ou quiseram se separar, ou foram trocadas por outra mulher. Normalmente o homem acaba o casamento assim, né? E ela, normalmente quando tem filhos, fica com a prole e passa a ter aí um calvário na sua vida, porque a partir do momento que essa separação ela acontece, né? Os filhos são esquecidos ou parte esquecidos pelo seu genitor. E acha que pensão alimentícia é luxo e pensão alimentícia tem que ser o mínimo possível, porque afinal de contas, quem vai gerenciar esse dinheiro é a sua ex-mulher e ela, na verdade, em tese, vai pegar esse dinheiro e gastar com ela e não com os filhos. Então vamos acabar um pouco com essa ideia, porque normalmente o alecrim dourado, quando ele paga a pensão, ele acha que R$ 2.000, R$ 3.000, né, vai sustentar uma família com 3 filhos, 2 filhos, enfim. Dependendo do padrão de vida que essa família tenha, R$ 2.000 não paga nem a conta do mercado, né? Então vamos partir logo de início nisso. E no outro dia eu tive um exemplo disso, né? No outro dia, na audiência de família, uma tentativa de composição, o juiz perguntou se tinha acordo. Claro que sempre há a possibilidade de um acordo, né? E qual foi a proposta do genitor? Pagar o colégio diretamente, coisa que, na verdade, esse em especial não faz, ele deixa atrasar um monte. Chega no final do ano, é aquela luta para ser renovada a matrícula da criança, porque é um fato que acontece nessa família. E R$ 2.000 em dinheiro para sustento de três filhos. Detalhe, que não são 3 filhos, porque são 4, mas um é maior e já está trabalhando, mas não, um recém-formado normalmente não consegue um trabalho que possibilite seu sustento completamente, mas já dá para dar uma ajudada. Mas 3 desses filhos não trabalham, portanto, R$ 2.000 para 3 filhos. A proposta chega a ser indecente, né? Enfim, mas o que acontece? Se esse pai, né, for pegar o dinheiro que ele oferece, o que ele acha que dá, para fazer uma pensão mensal, se ele for colocar na ponta do lápis, ele vai ver que não dá. Porque só de mercado, né? O mercado hoje, você vai com R$ 200, R$ 300 no mercado, você traz 2 bolsas, dependendo do que você compra. E não vem me dizer que, não, porque você compra itens de luxo. Não, não é. 1 quilo de carne não sai por menos de R$ 60. Então, isso carne de segunda. Então, assim, frango não sai por menos de 1 quilo, não vai sair por menos de R$ 20. Então, como é que você faz para alimentar uma família de 3 filhos, por exemplo? E o resto? Escola, aluguel, condomínio, IPTU, remédio, farmácia, vestuário e tal, né? Porque a composição é enorme de itens. Como é que você faz? Como é que a mulher gerencia isso tudo? Com esse tiquinho de dinheiro? Não dá. Não dá. Literalmente não dá. É claro que os alimentos eles têm que ser fixados baseados na possibilidade de quem paga, da necessidade de quem recebe. Mas nessa fixação, há que se observar exatamente o que também, além disso, a situação fática de cada genitor. Normalmente, o genitor que tem mais possibilidades é o homem. Por quê? Porque ele gerencia o patrimônio da família e normalmente quando a separação acontece, esse patrimônio é gerenciado somente por ele, não por ela, né? Ela continua lá a gerenciar a vida da casa, ainda que ela trabalhe, que normalmente muitas mães ainda vão muitas mulheres ainda estão com essa possibilidade do mercado de trabalho ainda muito remota com relação ao salário. Então sempre, ainda que ela trabalhe, o valor que ela recebe de remuneração sempre vai ser muito abaixo do valor da remuneração
que o homem recebe. Então, há um disparate muito grande da possibilidade da mulher em contribuir com o sustento financeiro daqueles filhos, além dela, porque ela tem que se manter, porque a pensão normalmente não é para ela, né? Não estamos falando aqui de pensão para a mulher, estamos falando aqui de pensão de filho. Então, como é que o pai, que antes gerenciava uma casa e que ele sabe qual o gasto, como é que ele, do nada, a partir do momento que se separa, ele acha que esse valor que antes ele gastava lá vai diminuir drasticamente, e esse valor diminuído drasticamente vai ser possível para custear as despesas dos filhos com toda aquela situação. Por quê? Porque as despesas dos filhos tem que levar em consideração as despesas comuns da casa e as despesas dos próprios filhos, né? Então, não dá para se achar que a pensão alimentícia, na verdade, é uma forma da mulher se dar bem. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A mulher, normalmente, há exceções? Há exceções. Óbvio que há exceções, a toda regra há exceção. Mas, na maioria das vezes, as mulheres cortam um dobrado enorme para conseguir dar conta daquela ínfima pensão para pagar as coisas todas dos filhos, manter a situação da casa, principalmente quando ela não trabalha, principalmente quando ela ficou a vida inteira cuidando da família, né, para que o genitor pudesse trabalhar, fazer a sua profissão e tudo mais, e do nada esse casamento acaba e ela não tem condição de voltar ao mercado de trabalho. Porque como é que ela vai voltar ao mercado de trabalho se ela cuida dos filhos? E como é que ela vai voltar ao mercado de trabalho ganhando o suficiente para custear parte das despesas dos filhos se ela não tem experiência? Então, o retorno dessa mulher ao mercado de trabalho, quando ela não trabalha durante o casamento, é muito mais difícil. E como é que esse sustento vai se dar? Não vai se dar, né? Então, inicialmente, ele não vai se dar. Inicialmente, vai ter que ser o sustento efetuado pelo genitor e ex-marido. Mas ainda que seja só a pensão dos filhos, como é que isso faz? Né? Como é que essa mulher vai ter que pegar esse ínfimo valor e abarcar todas essas despesas? A não ser que seria muito legal que ele pagasse tudo in natura e pagasse mesmo, porque normalmente o que acontece eu vou pagar in natura e na verdade não paga. Então, na verdade, daqui a pouco começa aquela situação, há inúmeros casos assim, não, eu vou pagar in natura porque eu não quero dar o dinheiro na mão dela, porque ela vai gastar, né? E aí ele não paga in natura, não paga o colégio, não paga o plano de saúde, aí tem aquela humilhação todo mês, pagou o colégio, pagou isso, pagou aquilo, não pagou, estou recebendo cartinha, aquela coisa toda, o filho levando o bilhetinho que não está sendo pago a escola. Então a fixação da pensão, ela precisa ter um parâmetro razoável, né, de realidade. É claro que a lei fala possibilidade, necessidade, vamos verificar exatamente aí um equilíbrio. É claro que quando as famílias se separam, o padrão cai. É claro que tudo isso tem que levar em consideração. Mas não se pode achar que pensão alimentícia sempre será, em regra, dinheiro para a mãe dos filhos, a ex-mulher se dar bem. Vamos parar com isso, né? Vamos fazer uma fixação de pensão para os filhos decente. Afinal de contas, eles continuam tendo pai, eles continuam tendo mãe, eles continuam sendo filhos. Eles continuam tendo as despesas que antes tinham. Quem se separa são os pais e não os filhos dos pais, ok?